Fala turminha, tudo bem? Alexandre aqui na área, do canal WinTrader. Como prometido, eu fiquei de trazer um vídeo do material que a gente tem no VIP, ou nas turmas VIPs, né? Mas onde o gratuito tem algo muito semelhante e pode usar os conceitos falados aqui, porque são poucas coisas que mudam, tá? Mas é bem simples de entender para que vocês vejam a diferença que a gente ganha na maturidade quando opera com gerenciamento, tá? E aí nas lives, nas conversas, a gente fala muito de gerenciamento de risco, né? E essa planilha ela tem muito a ver com essa situação. Para quem não nos conhece, nós somos um setup de operações de lucro variável. Operamos em 4 grandes corretoras, em vários ativos, né? E também somos operadores de mercado Forex. São atualmente 3 turmas gratuitas, indo para uma... 3 turmas gratuitas, exatamente, e 5 turmas VIPs, tá? 2 em espanhol, 3 em português, e estamos agora entrando num novo projeto de uma 4ª turma em português gratuita, que é oriunda de pessoas que estão nos grupos gratuitos e que buscam um pouco mais de conhecimento, materiais com uma entrega mais eficaz e principalmente aquilo que é o cerne do nosso negócio. Disponibilizar para vocês, além de todo um acervo de material de estudo, suporte para quem está aprendendo, está buscando conhecimento. A gente está aqui sempre para dar um empurrão, né? Uma ajuda, mas que move de fato todo esse setup são as salas de sinais que operam com lista em todas as corretoras, em Forex também, um incentivo muito grande em cripto principalmente. Temos lista de sinais e temos sinais ao vivo. E agora a TV Win, que opera quase que full time, passando informações, passando análises e passando principalmente sinais ao vivo para que a galera possa ter lucratividade com a gente, tá? O nosso número de acerto, nosso aproveitamento, ele está acima de 91,3%, tá? Hoje a gente opera totalmente com auxílio de IAs, né? Inteligência Artificial. O nosso setup aqui, ele tem todo um sistema de cyberlógico, onde a gente consegue operar com os nossos próprios scripts, com o nosso próprio robô, operando em cima do MT4 e dando todas as possibilidades que a gente tem, né? As turmas VIPs, o integrante lá, ele pode solicitar para a gente fazer uma catalogação de sinais para ele, exclusiva só para ele, onde ninguém mais vai operar, e a gente tem toda uma forma de gerar essa catalogação e personalizada para cada um dos integrantes. E aí uma série de benefícios mais aqui que não vale a pena agora a gente explanar, mas o intuito desse vídeo é então te passar nosso operacional em termos de gerenciamento, para que você possa conduzir legal aí as suas entradas aqui para frente. Quem está no gratuito vai ter uma planilha um pouquinho diferente, essa planilha é lá do VIP, mas vai poder entender exatamente o que a gente quer falar. Vamos lá? Bora então. Simulando aqui um operador, né, um trader com uma banca de R$500, a gente indica que façam entradas apenas em ativos com 80% ou mais de 80% de payout, que tenha definido uma meta de lucro, tá? E que tenha definido também algo que é muito importante e que consolida o nível de maturidade do trader, que é quanto você está disposto a perder.
Estou fazendo umas mudanças rapidinho aqui, só para ficar mais claro, tá? Para a gente poder entender aqui. Então, o trader vai preencher apenas onde estão as células brancas, tá? Nesse caso aqui ele vai preencher também a célula vermelha aqui, mas depois a gente coloca uma setinha aqui informando essa situação, tá? Essa aqui é uma planilha minha de exemplo, só para mim passar para vocês a informação. Então vamos lá. Banca de R$500, payout mínimo que a gente permite operar é 80%, a meta diária de lucro 10% da banca, máximo de perda do dia 5%. Perdeu 5%, vazou. Nós temos um gerenciamento chamado gerenciamento de risco. Se você perdeu 5% da tua banca, você não opera mais no dia. Agora, se você só tomou um loss, você sai do turno que você está operando e vai operar em outro turno, né? Quem nos acompanha também sabe que a nossa estratégia é pautada em 4 turnos. O início de cada turno tem um intervalo de 15 minutos que a gente não opera, que é para a gente entender o movimento e os padrões do mercado, e depois a gente segue operando ou em cima de lista ou em cima dos sinais ao vivo, tá? E o que é o bacana disso? É que se você está numa lista, você está operando, tomou um loss, você sai da lista e vai para outra lista, né? E continua operando naquele turno. Agora, se você está no ao vivo, ou se você não tem mais de uma lista, você leva um loss e sai do turno. Parou, desliga o computador, fecha a corretora, vai fazer outra coisa, à tarde volta. Se tivesse operando de manhã, levou um loss, volta à tarde, ok? Beleza. Multiplicador de martingale. Bom, aqui na planilha do pessoal do VIP é muito importante ter a noção sobre o martingale, tá? Por quê? A gente usa o martingale como estratégia de defesa, a gente protege o capital. Não necessariamente a gente busca a lucratividade, porque todo mundo sabe que quanto mais martingales, quanto mais galhos você usar, mais o risco de você ter uma perda maior, e também se tiver um acerto durante a proteção, vai acabar diluindo o lucro, né? Então a nossa programação para o primeiro martingale, primeira defesa, a gente projeta a defesa do capital com um pequeno acréscimo de lucro, buscando a compensação justamente do emocional envolvido nesta operação, tá? E aí depois sim, no segundo martingale, na segunda defesa, desculpa, a gente busca dobrar a banca, porque daí, se formos até o segundo martingale, a gente vai ter que arriscar e recuperar o que a gente perdeu com lucro, porque senão a gente sai, mesmo tendo vitória, no win, sai com derrota no financeiro, né, na parte do investimento. E aí aqui tem uma telinha, então, que você vai ler o conceito do GALI e vai entender aqui, né, o que é que a gente está buscando com o GALI, tá? Veja só, a gente está falando aqui de uma entrada de R$12,50, onde o primeiro multiplicador padrão nosso aqui dentro do nosso planejamento é 1,5. Só que eu falei que na primeira defesa a gente coloca lá um valor multiplicador para buscar quando a gente entra na primeira defesa, mais um acréscimo pequeno de lucro para que a gente tenha uma compensação emocional envolvido na operação. Emocional do trader mesmo, tá? Não só o emocional financeiro. E aí a gente chegou então a 1,6, porque esse acréscimo ele é de 0,1 multiplicadores sobre o valor da entrada, tá? Então, se a gente fez uma primeira entrada, deu início à operação com R$12,50, quando eu for fazer a primeira defesa, o primeiro galho, eu vou entrar com R$20. E se eu for para a segunda defesa, o segundo galho, eu entro com 40, onde aí eu entro com multiplicador 2, tá? Multiplicador dobrado. Mas só no segundo galho eu vou ter esse desgaste. E por que essa operação, para a gente, ela está programada dessa forma? Porque, primeiro, mais de 68% das nossas entradas são de wins direto. E apenas 8% das entradas vão até o segundo martingale. Então a gente se desgasta muito pouco. Tá bom? E onde se desgasta, busca recuperação com lucro. Olha só, aí a gente vai programar aqui, dentro da planilha,
uma outra situação, que eu vou deixar branquinha aqui também, que é com quantas entradas a gente quer buscar a nossa meta. Porque veja, se eu tenho uma banca de 500, eu vou buscar 10% de lucro, aqui do lado ele já me apresentou, ó, que a meta da minha banca naquele dia é atingir R$550 e o lucro do dia é R$50, correto? Então estes R$50 aqui eu vou buscar em quantas operações? Bom, eu vou buscar este lucro aqui em 5 operações, é a nossa indicação. Mas tu pode trocar, tu quer buscar em 3 operações? Pode buscar, ó, a planilha vai alterar o valor da tua entrada e vai te dar a entrada recomendada, ok? Mas eu vou continuar batendo na tecla de 5 entradas aqui. Por quê? Porque a gente opera por turno, né? Então o turno, ele horizontaliza, minimizando o risco de termos um loss. Então você vai abrir as nossas operações ao vivo logo na madrugada, após a 00:15, vai fazer uma pequena entrada entre 00:15 e 1h, 1h30 da madrugada ali, e vai sair do mercado. Vai de manhã cedo buscar 2 entradas, e depois à tarde, início da tarde, busca 2 entradas. Se durante a manhã ou durante a madrugada já der o indireto e perceber que o mercado está respeitando, e essa informação ela é colocada nas salas diretamente pelo trader que está operando lá na hora, porque a nossa equipe são 5 traders, você já aproveita para adiantar mais uma entrada, porque sabemos que as tardes elas são mais complicadas, né? Muitos pares já começam a virar para OTC muito cedo, às vezes 3 da tarde, 3h30. Então a gente diminui a possibilidade de chegar à tarde necessitando recuperar, ok? Beleza. Para uma banca de R$500, a planilha recomenda um martingale apenas, tá? Mas nós recomendamos na hora das operações que a gente sempre faça 2 martingales, mas aqui está todo um emaranhado de informações para gerenciar o teu operacional financeiro, né? Então, se você quiser seguir a planilha, é indicado principalmente. Ah, mas a minha banca é de 1.500. Bom, então aqui, ó, já está dizendo que a gente pode ir até o segundo martingale, ok? A planilha ela permite isso e ela indica quantos martingales você deve fazer. Bom, sabendo que 5% da minha banca é o máximo que eu posso perder por dia, então quando eu perder R$25, ou melhor, se eu tomar 2 loss, veja, ó, exatamente 2 loss, a minha banca vai ficar com R$475 e eu não vou mais operar naquele dia, tá certo? Ah, mas eu tive 2 vitórias e 2 derrotas, e como é que ficou? Bom, obviamente tu saiu praticamente um empate, né? Dependendo se as 2 derrotas foram até o martingale, segundo, e as vitórias também necessitaram do martingale, pode ser que tu saia no empate na operação e saia num déficit pequeno de banca, financeiro. Mas que, dependendo da altura do dia, se for de manhã que aconteceu isso, vale a pena, porque tu ainda tem mais uma chance de operar durante o dia para buscar pelo menos sair 0-0 na parte financeira também. Lembrando que um dia perdido, um turno perdido, não é uma semana, não é um mês perdido, né? E as nossas operações, elas têm confrontado aí muitos conceitos e a gente tem entregue um lucro absurdo. A gente, esse mês de agosto, passou se não me engano, passou dos 1.600, 1.400 wins líquidos, tirando dos positivos, o que nós tivemos de negativo, acrescentado o número de martingales que a gente possa ter feito para, né, até chegar ao loss. Então fizemos uma entrada mais 2 galhos, são 3 valores ali envolvidos naquele loss, e mesmo assim a gente entregou muito lucro. Então o teu stop loss também está programado aqui. Aqui a gente informa, se tu for até o segundo martingale, quais são os valores, como que tu vai operar, tá certo? A gente dá aqui uma pequena noção de que o que dá certo é o primeiro e segundo martingale, e mesmo assim existe um risco, né, para quem tem banca pequena. E está em vermelho terceiro e quarto martingale, apenas um exemplo que você não deve nunca operar. Porque se você tem banca pequena principalmente, e banca pequena para terceiro e quarto martingale, a gente está falando de bancas abaixo de R$10.000, tá?
você não deve usar o terceiro e o quarto martingale, porque é suicídio, ok? Então aqui só está um exemplo do que deve se fazer, tá? E do que não deve se fazer. Exatamente isso, tá certo? Vamos adiante. A planilha vai trazer um resumo de todo o ano, tá? Dos teus resultados, vai te apresentar um gráfico também de crescimento. Se você quer saber um pouquinho mais de informação sobre Soro, sobre alavancar a tua banca, a nossa sugestão é que você busque crescer 10% da tua banca, né, a cada entrada, e que você busque 10 entradas no máximo, tá? Mas que cada uma dessas entradas seja num dia diferente, sabendo você que existem momentos durante o período de mercado aberto e durante o período de ATC, que existe estratégia, que existe pares que pagam mais seguidos sem martingale, e todas essas informações você deve ter na palma da tua mão antes de resolver fazer a alavancagem. O cara não pode fazer a alavancagem só porque entende de candle, de posicionamento, de zona, não, tá? Tem que ter mais informações. Se você usa algum robô, se você segue sala de sinais, a gente também busca aqui, ó, te passar um pouquinho de conhecimento para que você possa entender valores de entrada, win de primeira, quanto é que daria de lucro, martingale, tá? Tem todas as informações aqui para você poder acompanhar, tá certo? Ó, diminuir aqui, é uma noção. Então esse aqui é um overview rapidamente da primeira tela de gerenciamento de banca, de uma forma completa que vai te dar muita maturidade financeira. Já apresentei para vocês aqui essa parte, onde tu vai ter um pouquinho de conhecimento sobre martingale. Sugiro que tu não preencha absolutamente nada aqui. A planilha ela tá toda amarrada, tá? Busca preencher só o que está na primeira tela aqui em branco. Ó, preencha as células em branco. Eu já vou aproveitar aqui, até vou pintar essas aqui para que ninguém tenha a sabedoria de vir aqui preencher, porque vai desconfigurar, né? E a ideia não é essa. A ideia é que você possa ter as informações práticas aí na tua mão. Vamos lá. Primeiro mês de operação, então nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, todos os meses do ano. Nós estamos em setembro, no dia 2 necessariamente, né? E eu vou passar aqui um pouquinho de informação para vocês sobre como que a gente vai preencher aqui necessariamente. Primeiro de tudo, para a gente poder atingir a nossa meta, tá? Com uma banca de 500, que foi a informação que a gente colocou lá na banca, ó, 500. Se eu colocar 1.000 aqui, quando eu for lá no mês que eu vou operar, vai estar 1.000 também, tá certo? Eu vou voltar lá aos R$500, porque é a base do nosso raciocínio. Vou lá no mês de setembro aqui, ok? E aqui diz o seguinte, ó, que eu devo permanecer no mesmo padrão, preenchendo apenas as células brancas, tá certo? Já estou deixando prontinho aqui para ti, ó. Então tu vai preencher só nas células brancas, aqui o resto não preenche absolutamente nada. O que eu vou preencher aqui? Dentro de cada entrada, quantas entradas eu estou programando fazer para atingir minha meta? Aqui, ó, 5. Da onde está vindo essa informação? Lá da banca, ó. Número de entradas para a meta. Tu configurou, a planilha buscou essa informação e já está preparada para converter 5 entradas para ti. Tá, mas aqui está aparecendo uma sexta, ó. Não tem problema. É porque a gente indica que você opere no máximo até 6 entradas por dia, tá? E que tua meta esteja envolvida aqui dentro desse número de entradas. Não faz mais do que isso, porque senão tu começa a ficar exposto no mercado e aí é quase que inevitável tomar um loss, tá bom? Então vamos lá. Para que eu chegue na minha meta e eu tenha 5 entradas apenas, eu tenho que buscar ter lucro de R$10 em cada entrada. Para mim ter esse lucro, eu tenho que estar com R$13 no mínimo de operação. Veja, lá na banca, na tela inicial, a minha entrada ela está como R$12,50, R$12,50. Quando eu venho aqui para o preenchimento das entradas, a execução daquilo que está lá programado,
A planilha ela arredonda aqui, né? Porque dependendo da corretora, a gente não consegue programar os centavos, a não ser se mudar lá a configuração do valor de investimento, né, para a gente fazer a entrada na operação. Então, como na maioria das vezes a gente usa em valor real e não porcentagem lá na configuração da corretora, a planilha vai arredondar. Então você vai colocar aqui exatamente o que você tiver de lucro sobre a entrada de R$13. Então, aqui é a entrada e aqui é o lucro mínimo. Tudo isso está consolidado num payout mínimo de 80%. Tá, mas aí eu preciso toda vez que eu for operar vir aqui mudar o payout? Não. Tu deixa aqui como 80%, porque tudo que for acima disso é lucro. É mais lucro ainda. Então a gente vai estar gerenciando todo o nosso capital numa linha extremamente bem definida, onde a chance nossa horizontalizada aqui é de ter maior lucratividade se a gente seguir a risca. Porque a nossa programação está um degrau abaixo ainda, tá certo? Então vamos lá, seguimos. Setembro. Ok, fui lá e operei, fiz minhas 5 entradas e fui exatamente ali no que está programado. Eu estava operando num payout de 80% e deu exatamente isso. Eu tive de lucro na primeira entrada 10, 10, 10, 10, 10. 5 entradas, R$10 de lucro em cada entrada. Atualmente o valor do dia acumulado de R$50, a minha banca totalizando 550, busquei os meus 10% do dia, acumulei 10%, meu lucro é 50, ok? Se eu tivesse operado 6 entradas, eu teria um lucro de 78, tá certo? Desculpa, aqui a configuração está errada, eu já vou corrigir aqui agora, tá? Porque olha só, a nossa base não é na entrada, aqui a nossa base ela tem que ser exatamente aqui, ó. Vejam que as fórmulas a gente está colocando de forma muito simples, não são automáticas, para que aquelas pessoas até que não têm conhecimento de Excel consigam também visualizar, tá? Na planilha que você está executando, quando tiver 5 aqui, ele vai trazer esse valor aqui. Por quê? Porque a gente faz o seguinte, ó, a gente busca o lucro programado, tá? Então vamos configurar certinho. É o lucro programado em qualquer uma das operações, tá? Ou melhor, multiplicado pelo número de entradas. Bateu? Bateu, tá tudo certo. Então a gente já tem um valor aqui acrescentado. Vou lá na banca de novo, vou descer um pouquinho aqui, ó, e vou ver que o meu gráfico de setembro já apontou que eu tenho aqui uma diferença financeira acumulada e de forma positiva, chegando aqui numa linha de gráfico a R$50, ó, né? Tá certo? Voltamos para setembro aqui, vai operar no dia 2, quanto é que foi? Pô, foi 10, aí aqui eu entrei, aqui eu entrei com um pouquinho mais, eu botei uma mãozinha, ou melhor, entrei mais não, eu botei R$13, mas o payout estava 91, deixa eu ver rapidinho aqui, botei R$13, 91%, deu 11,83 de lucro, tá? Depois deu 10, depois deu 11,83 de novo. Olha aqui, ó, o meu lucro estimado é R$50, mas neste dia aqui especificamente a gente fez 53,66, tá certo? E aí a gente vai tendo toda uma configuração, uma confluência, tá? Bom, vamos seguir aqui. Iniciando o processo de preenchimento da planilha, você coloca os valores que você está programando e a planilha te apresenta absolutamente tudo como vai funcionar, tira as tuas dúvidas no Gale e aqui dentro de cada mês você vai preenchendo dia a dia como que foram as tuas operações, tá bom? Agora a gente termina de configurar aqui a planilha e já posta no grupo para você ela atualizada, ok? Quem está no gratuito já tem uma versão da planilha, né, um pouquinho mais inferior a essa. A galera do VIP, principalmente a galera que está começando dia 5 de setembro agora com a gente, a primeira aula vai ser um pouquinho sobre isso aqui, nossa primeira conversa de apresentação, tá bom?
Valeu, segue a gente. Só quero lembrar rapidinho, se tu estás aqui no grupo com a gente, tu não tá seguindo aí dos nossos sinais, tá perdendo uma grande oportunidade de operar do lado de quem realmente se preocupa com a tua condição. Um abraço.